Primeira coisa que eu queria que vocês dessem uma olhada é nesse relatório do Bank of America Securities. O Bank of America é uma das maiores instituições financeiras do planeta Terra. Então, aqui eles publicaram a opinião deles sobre o Brasil e o título é Brasil é o novo ouro no sentido de protetivo. E daí pra você que é um brasileiro, né, você tá em pleno ano eleitoral, pensando que o país vai acabar, aquele tanto de manchete que toda hora diz que o Brasil não tá indo muito bem, que a nossa dívida pública só aumenta, e ao mesmo tempo esse tanto de americano acreditando no Brasil, todos os países do mundo parecendo que encontraram um pote de ouro aqui, a gente precisa entender o que faz eles pensarem dessa maneira e por que o Brasil realmente tem se superado em alguns critérios. E não é por conta de um ou outro governo, não. É apesar das últimas políticas públicas. Não é como se a gente estivesse tentando acertar nos últimos anos. É que a conjuntura global, ela mudou. E quando a conjuntura global muda, a opinião sobre os países, ela muda junto, tá? Então a coisa que a gente tem aqui, as ações de empresas brasileiras, elas continuam se superando. Quando a gente volta aqui para esse primeiro tópico que eles colocam, eles falam, né, o Bank of America, esse aqui, tá? Passamos os últimos 2 dias visitando clientes em Nova York, antes das reuniões do FMI, lá em Washington, né, o Fundo Monetário Internacional. Os investidores continuam confortáveis em manter exposição ao real brasileiro e as ações do Brasil. Em termos de taxas locais, os rendimentos são vistos como atrativos. Em termos de taxas globais, os rendimentos são vistos como atrativos. 15% ao ano. Comparando que o dólar se desvalorizou em relação ao real no ano passado, a gente está falando de mais de 15% em dólar. Tem alguém no mundo que não acha isso atrativo? Considerando que a taxa de juros no Japão não chega a 1%, taxa de juros na Europa não chega a 5%, taxa de juros nos Estados Unidos não chega a 5%. Bom, a gente está pelo menos pagando 10% de prêmio para quem investir aqui no Brasil em renda fixa, sem risco absolutamente nenhum, a não ser a nossa moeda. Se a moeda não está em risco, obviamente as taxas são atrativas, né? Mas há a percepção de que o aumento em expectativas de inflação, dado o impacto da guerra, dificulta que o Banco Central acelere o ritmo de corte de juros. Você repara que aqui o Bank of America ele vai falar muito menos mesmo, dos impactos eleitorais, de alguém ser de esquerda ou de direita, ou de quem vai ganhar a eleição, e muito mais sobre o risco do impacto da guerra pressionando o petróleo, que pressiona a gasolina, que pressiona o preço do diesel, que gera inflação, e aí diz que nosso Banco Central ele não deve cortar a taxa de juros tão fácil, né? Que ele não deve acelerar o ritmo. Eu acho que tá errado. Eu acho que o Banco Central brasileiro ele vai acelerar o ritmo, a gente tem visto que tem clima para isso. O Brasil conseguiu passar de certa forma ileso por várias dessas polêmicas. Então assim, aqui é uma percepção que ele já coloca que, ó, não sei se vai cortar a taxa de juros, mas tá muito interessante. E quando você fala de ações brasileiras, as empresas brasileiras nos últimos tempos, né, aquelas que não quebraram, porque a gente tá tendo um ambiente de quebradeira generalizado nas pequenas e médias empresas brasileiras, aquelas que não quebraram, elas estão crescendo, estão performando muito bem. Imagina que, quando você diz que a empresa está performando bem, se você tem um caixa aqui agora, que ele tá empatando, ou que você tá conseguindo gerar algum tipo de lucro, se a gente tiver um corte na taxa de juros, você abaixa o seu custo de crédito. Essa empresa que estava lucrando, né, 1 bilhão, e aí com a margem espremidinha em 5%, se corta 5% da taxa de juros, ela ganha mais 5% de margem no custo da dívida dela se ela tiver travado a dívida em CDI. Então a expectativa é de uma economia que se recupere ainda mais. É isso que os gringos não conseguem entender, né? O ambiente de negócio para as ações brasileiras, ele não tá bom. Você que é brasileiro, você tem uma perspectiva que você olha pro dia a dia, você vai no supermercado, você sabe que as coisas tá cara, sabe que não tá fácil para ninguém, sabe que a taxa de juros está segurando a economia. Eles olham, a bolsa tá subindo, para eles falam, o Brasil tá uma maravilha, 30 e poucos por cento em dólar, né? É isso que o mundo enxerga. Só que eles não perceberam aqui que ainda tem um potencial para melhorar e muito. Tem um potencial gigante de destravar o preço dessas ações aqui. No próximo item aqui, eles vão estar falando do Global Backdrop Favors, né? E aí eles vão colocar aqui então que o cenário global favorece a exposição à América Latina. Isso aqui talvez para você seja um pouco estranho de entender, para você que é brasileiro, mas olha só. Quando você considera a América Latina, historicamente, né, no cenário de guerra, a gente não tem esse risco tão inerente de entrar em guerra, de entrar em complicação com outros países. Então a gente tem baixa alocação histórica de todo mundo na região, quase ninguém tem investimento na América Latina, todo mundo tem um pedacinho que consegue colocar de dinheiro aqui. Você tem um forte papel do Brasil como fornecedor de commodity. Então você pega o seguinte, olha, amanhã estourou uma guerra, as pessoas podem deixar de consumir iPhone, as pessoas podem deixar de consumir carros elétricos, as pessoas podem deixar de consumir bateria, energia, pode deixar de consumir tudo quanto é coisa, mas não pode deixar de consumir comida. Não pode deixar de comprar os insumos básicos ali, soja, sei lá o que, para alimentar animais no mundo inteiro. Então o Brasil, ele vende celulose, ele vende esse tipo de matéria-prima, carne mesmo, né, in natura. Então ele vende esse tipo de matéria-prima que ela é insubstituível. Não existe, né, nenhum país capaz de alimentar 1,5, 1,4 bilhão de pessoas do dia para a noite. Esse é o trabalho do Brasil. E daí, aqui também, no Uruguai, Argentina, nossos vizinhos também têm um papel muito forte nisso, no fornecimento de frutas e etc. Então você tem aqui o Brasil, né, nessa exportação também,
também de fruta. Tem um amigo que trabalha com isso, inclusive o Olavo, abração aí pro Olavo que assiste os vídeos tudo. A exportação de fruta do Brasil vai para a Rússia nesse momento, tá indo também para a Ucrânia, tá indo para a China, vai para os Estados Unidos, vai para todo lugar do mundo. A gente não tem inimigo nesse sentido, isso é um papel protetivo muito bom. Quando você olha então os países todos com medo de deixar dinheiro nos Estados Unidos, a BlackRock, eu já fiz o vídeo aqui, tirou 2 trilhões de dólares dos Estados Unidos, vai ter que mandar para onde? Vai ter que mandar para o Brasil, vai ter que mandar para os mercados emergentes. E os emergentes, nesse momento, eles estão piores que o Brasil, né? Então isso tem toda essa política. Tem outro processo do enfraquecimento do dólar que ele tem acontecido, que é o tema central aqui do vídeo, né? Então o dólar, ele vem derretendo por conta dessa pressão, ele vem derretendo no mundo inteiro, não só no Brasil. Aqui a gente está falando das relações com o nosso país. Mas quando você olha o dólar, esses experimentos do Donald Trump ali, que goste você dele ou não estamos aqui entrando em detalhes se ele está certo ou errado, esses experimentos eles sacodem o mundo, né? E no ambiente de que, pô, a economia americana é a maior do mundo, eu não tenho problemas, né, nos últimos anos com essa hegemonia, de repente eu começo a ter uma China que tá vindo ali, eu começo a ter os países da Europa olhando pro Trump meio desconfiado porque ele fala de anexar a Groenlândia, você tem uma série de investidores arrancando dinheiro dos Estados Unidos. E esse dinheiro, quando ele arranca dos Estados Unidos, ele acaba afetando aqui o Brasil, né? E aí a gente tem uma mudança política para governos no Brasil mais à direita. Você vai reparar que aqui no estudo do Bank of America, né, você vai ver eles analisarem a nossa perspectiva política não baseado na popularidade do Lula ou não. Isso aqui é muito comum. Eles olham aqui para a Argentina, para o Chile, que passaram por essa mudança, que estão indo mais à direita e entendem que o Brasil ele faz parte de uma região. Quando a nossa região ela começa a ter governos mais de direita, naturalmente o Brasil ele faz parte da região. Ainda que a gente eleja um presidente mais à esquerda, o Congresso ele deve ser de direita esse ano. O Brasil está mais à direita do que estava lá atrás. Então, Colômbia, Peru e Brasil podem ser os próximos a dar essa guinada mais à direita. Existe uma expectativa que, toda vez que você se lembrar de mercado de investimentos, lembra que ele não precifica o presente, ele precifica o futuro. O Brasil ou vai ter o Lula, que mantém, ou ele vai ter um presidente mais à direita. Não existe ninguém mais à esquerda do Lula disputando a eleição. Então, naturalmente, o Brasil ou vai se manter onde está, né, no espectro aqui agora, ou ele vai mais à direita. Não existe nenhuma chance do Brasil vir mais à esquerda. Então, nesse sentido, as coisas estão pacíficas no ponto de que, do jeito que tá assim e não fica pior. Né? Pelo menos essa é a visão do Bank of America aqui no relatório. Lembrando, não estou dando aqui a minha opinião, sei que isso em ano eleitoral é muito complicado da gente dizer, mas a precificação é essa, tá? Então, ou alguém que está do jeito que está, ou alguém mais à direita do Lula, não tem nenhuma perspectiva de ninguém mais à esquerda. Até porque não tem nem disputando a eleição. Todos os nomes fora o Lula são à direita ali, né? Então, seja quem for aqui, que foi eleito, fora o Lula, vai ser mais à direita. E aí eles vão falar também de alguns ativos brasileiros que estão em destaque. O que eles estão dizendo aqui, né? O que são os ativos que estão recebendo esse investimento, o que são os ativos que estão se destacando no mundo. Então, aqui dos ativos brasileiros vão dizer que a própria moeda do Brasil e ações brasileiras aqui, principalmente as de commodities, Petrobras, Vale,